Sejam todos bem-vindos, esse é o 7 Bits, seu bate-papo semanal sobre religião e o conflito cósmico. Eu sou o Diogo Bristolin e não só de Simão Pedro vive o cristianismo. Meu nome é Thiago e uma luz brilha na escuridão. Eu sou o Elton e onde está o Valdo? Aqui é o Wellington e como diz o velho ditado, a liberdade não tem preço e vale mais do que sua própria vida. Meu nome é Cleiton e os humildes serão exaltados. Olá, meu nome é Jonathan e eu preciso aprender marcenaria. Fala galera, meu nome é Flávio e eu já sou marceneiro. Pessoal, então, seguindo com o tema, para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente está estudando o livro O Grande Conflito. Ou se você for na versão que o Cleiton gosta, é Os Resgatados. Certo, Cleiton? Perfeito! Resgatado aí. Na semana passada foi um tema bem pesado, ficou um clima tenso, mas essa semana a gente vai ver que mesmo quando parece que tá tudo indo pro lado negro da força, Deus sempre mantém os fiéis dele e um facho de luz. Então a gente nunca vai ficar desamparado. E aí, a gente viu que isso tudo começou quando teve a supremacia papal, que durou por 1260 anos. E aí, se você já ouviu esse número em algum local, eu vou te falar aonde que foi. E se você nunca viu, vai passar a saber. Apocalipse 12 já tinha profetizado isso tudo que ia acontecer nesse período de trevas. E mais específico, no versículo 6 fala que a mulher fugiu para o deserto e ela ficou lá por 1260 dias. Ou seja, a gente vai passar por tempos difíceis, mas a Bíblia e Deus já falou para a gente como esses momentos vão ser e que ele vai sempre estar do nosso lado. E aí, assim que eu só vou trazer um pouco do contexto histórico para ver como que estava tal, qual que era o contexto, e depois a gente aprofunda para o que foi o mais comentado no texto. Então, a igreja, assim que ela assumiu a supremacia, ela fez uso desse poder e passou a atacar a liberdade de todos que fossem contra. E aí ela olhou para a Grã-Bretanha, que já tinha as raízes daquele cristianismo lá atrás, aquele puro, simples, e mandou, com o pretexto no início de perseguir os reis que eram pagãos, ela continuou essa perseguição para os cristãos que não aceitavam o papado como o supremo. Esses cristãos, então, lá da Grã-Bretanha, que é aquela ilha que fica aqui, hoje tem a Escócia, a Inglaterra e as Irlandas, eles começaram essa perseguição. Os cristãos, então, foram para a Escócia, e aí da Escócia a verdade foi junto com eles e chegou até a Irlanda. E por onde ela ia passando, as pessoas recebiam com o coração aberto. Depois teve mais guerra, mais invasões. Vieram os saxões, dominaram os cristãos. Então eles tiveram que fugir mais para os extremos e foram para as montanhas e pântanos. Daí veio o poder do papado, mandou os missionários para lá para pregar para os saxões a igreja romana, não a igreja pura. Aí eles foram avançando, foram trazendo os saxões para a corte deles, para a religião que eles tinham feito. E aí eles começaram a bater de frente com os cristãos puros. E aí ficou claro o contraste que tinha. De um lado, o poder papal, com a arrogância, pompa e superstição
tições e do outro lado um povo humilde e simples. Começaram mais brigas e aí o papado mostrou o que ele verdadeiramente era. Como ele viu que eles não estavam aceitando e eles não estavam se convertendo aos princípios que eles tinham lá, ele começou uma guerra, e aí essa guerra foi fazendo com que só os realmente puros começassem a pregar e manter a verdade viva. Daí foram séculos e séculos de guerra, e dentre esse povo que se manteve firme, os mais assim conhecidos hoje são os valdenses. E aí os valdenses eles eram da Itália, hoje é Turim, e aí por 1000 anos os valdenses lutaram e não aceitaram o poder papal e pregavam a verdade pura do jeito que tem que ser, sem as mudanças que foram feitas. Uma coisa que me chamou bastante atenção, e o Jonathan deu uma pincelada ali no comecinho, na introdução que ele falou, e tipo assim, isso me encanta, porque o que aconteceu no passado e o que aconteceu no presente daquela turma lá, dos valdenses e tudo mais, já estava profetizado, né, em Apocalipse, os 1260 anos. E aí você imagina assim, que Deus, ele é tão acadêmico para ensinar, tão amoroso, carinhoso, que ele não deixou a galera, o pessoal todo, perdido no grande conflito, né? Ele mostrou o que aconteceu no passado, para quem nasceu depois do Éden, né? Deixou bem claro o que aconteceria futuramente, não só futuramente, mas como e quando, né? Aconteceriam todas as atrocidades, todos os eventos, todas as profecias. Então, nisso, eu consigo entender que Deus, ele é muito amoroso com a gente. E tem uma passagem do livro Vida e Ensinos de Ellen White, que ela fala que, numa visão dela, ela falando com os irmãos Fitch e Stockman, se não me engano, eles perguntaram para ela assim, o que aconteceu quando nós estávamos dormindo? Ou seja, quando eles estavam mortos, né? Já tinham morrido. E ela tentou lembrar, e não conseguia lembrar de alguma coisa que fosse tão impeditiva de conquistar o céu. Então agora imagina, tudo o que aconteceu de atrocidade, nós já falamos no passado, aí nos capítulos anteriores, já estava profetizado. Tudo o que vai acontecer também já está profetizado. Ele deixou claro isso pra gente, mas ele não deixou a gente a ver navios. Vai acontecer isso, isso e isso, mas fica tranquilo, porque eu vou colocar um basta nisso e vocês vão ter ali o seu galardão. Isso me encanta, cara, isso me encanta. O cuidado que ele teve com todas essas gerações aí e até chegar a gente aí a verdade, né, que é a Bíblia. Deus sempre levantou um profeta, né? Deus nunca deixou os filhos dele no escuro. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso com o testemunho da Ellen White, né, que profetiza para os nossos tempos. Então, a gente vê que é uma guerra de informação, né? De um lado a gente tem as profecias, a gente tem Deus alertando, e do outro lado a gente vê um poder, né? Uma mão invisível, igual alguns falam, que tenta suprimir ou às vezes tenta confundir, trazendo outras informações nada a ver. E voltando para esse contexto que a gente estava olhando aqui, sobre os valdenses, a gente vê que muita coisa na história foi apagada, né? A supremacia papal naquela época da Idade Média eliminou muita fonte, muita informação. Eles já não tinham tantas, né? Não era tão fácil você escrever ou ter algum livro. E o que tinha foi apagado. Então imagina o tanto de riqueza que eles escreveram, que eles presenciaram naqueles tempos, né? Que hoje não tem legado nenhum, ninguém sabe, se perdeu, né? Por causa dessa supremacia papal que tentou apagar a história, apagar esse momento histórico, né? Os poucos relatos que a gente tem, se a gente olhar aqui nas referências bibliográficas, né? Que a Ellen White utiliza, porque ela leu isso de algum lugar, ela fez um compilado, né? São poucas as informações mesmo, porque grande parte dela era tudo herético, né? Foi tudo eliminado. E a gente já fica abismado, né, com as atrocidades que
que a gente já lê nesses poucos relatos que sobraram, mas os principais relatos onde declaravam a realidade papal e romana daquela época foram destruídas, né? Imagina só o que realmente aconteceu, né? Então a gente está olhando a pontinha do iceberg aqui. Aconteceram coisas, atrocidades bem piores e maiores do que a gente tem hoje relatado, né? Baseado no que o Wellington comentou. Se você pesquisar por valdenses no Google e ver as imagens que tem, se você não tem estômago, não aconselho. E falando em valdenses, o acesso era muito complicado, que além de apagar o que eles faziam, as obras más que eles faziam, eles apagavam qualquer material, cópia da Bíblia, qualquer coisa que fosse contra os preceitos que eles tinham. E como não tinha máquina de Xerox, se você destruísse a cópia original, era muito difícil ter uma outra cópia ou mesmo fazer cópias. E voltando para os valdenses, eles tinham um estilo de vida bem distinto do que a sociedade no geral tinha, aquela coisa de pompa e tal. Sim, o que para vocês foi o que mais marcou, ou se alguém quiser falar como que eles viviam, como que eles manteram por 1000 anos a luz deles acesa? O foco deles ali, a gente vê, não sei se vocês conhecem, eles tinham uma escola, né? A escola de Barba que chamava. O pastor deles chamava de Barba, né? Então você vê que eles tinham um foco na educação também, né? E não só na educação, a gente leu aí também no capítulo, né? Que fala que eles, não só na educação, eles tinham que aprender uma profissão também. Então eu acho que todo mundo aqui tinha que aprender uma profissão, né? Eu falo assim, eu sou pastor, eu acho que o pastor tinha que saber alguma coisa, né? Não só saber pregar alguma coisa, tem que ser marceneiro, tem que ser mecânico. Eu sei mexer em mecânica, né? Mas daí, assim, eu acho bom, até mesmo hoje, para você fazer uma missão num país que não é liberado aí o cristianismo, você tem que saber uma profissão. Você vai com sua profissão, não fala, não, eu sou pastor para pregar lá, eu sou missionário. Você vai com sua profissão e você vai ver nas brechas para pregar lá. Então, o método aí que os valdenses tinham, né, continua hoje ainda, né, de educação, de trabalho. Eu acho que é relevante isso para hoje. Hoje com nós como igreja também. Falando dos valdenses, né? Primeiro, por que é valdense esse nome, né? De onde que tirou esse nome aí? Então, os valdenses, eles são seguidores de Pedro Valdo, digamos assim, né? Não exatamente, mas é daí que vem o nome. Então, Pedro Valdo era um mercador que levou a mensagem do evangelho lá para as terras onde eles moravam, né? As terras onde eles moravam são ali os Alpes Cócios, que traduz em português. Se tu bater no Google ali, Alpes Cócios, você vê que é um lugar muito triste, assim, muito feio, sabe? É só montanhas com nevadas, com prados verdejantes, aquelas vaquinhas, assim, um negócio muito feio, sabe? Cachoeira e coisa assim, meio depressivo. Só que não, né? É um lugar muito bonito lá, é onde eles moravam. E ao mesmo tempo também é um lugar que é muito, muito escasso, assim, o recurso de terra, né? Digamos assim, porque você tem muita montanha e para você fértil, né? Para você plantar, para você ter um gado, um bicho ali que vai te dar carne, que vai te dar leite, são pouca região aproveitável, né, que você tem. Então, o povo que mora ali, por natureza, já é um povo resiliente, né? Tem que enfrentar as dificuldades da natureza, né? Invernos muito rígidos, né? No verão é pouco, derrete a neve, tem pouco tempo para eles aproveitarem aquela terra para plantar. Então, é um povo já resiliente por natureza, né? E quando eles receberam a mensagem de Pedro Valdo, eles abraçaram aquilo e se converteram e começaram a crescer como igreja ali, né? E aí, então, quando aquela perseguição que o Jonathan comentou, que a igreja católica começou a expandir os braços e começou a querer trazer todo mundo para baixo
do guarda-chuva da Igreja Católica, chegou neles, e aí eles se confrontaram com a Igreja Católica. E aí o próprio livro Grande Conflito faz esse contraste, né? Que enquanto os emissários da Igreja Católica eram aqueles caras pomposos, os orgulhosos, né? Aquele cara que chegava com a roupa suntuosa, né? Chamando atenção, os emissários, digamos assim, desses outros grupos eram pessoas humildes, pessoas simples, né? Acostumadas com aquela vida em comunidade, né? Onde um ajuda o outro. Então, os valdenses cresceram muito nesse contexto. Então, quando eu li assim a descrição, né? Eu tenho um livro, antes de eu falar, eu queria recomendar um livro aqui. O nome do livro é Heróis de Todas as Épocas, de Virgil Robinson. Você não acha mais novo para comprar, mas no estante virtual tem, no Mercado Livre tem. Se vocês quiserem comprar, é um livro só de história dos valdenses. Eu li esse livro, acho que umas boas vezes quando eu era criança. E aquilo me impressionou muito, a história dos valdenses, né? Mas mais pra frente eu falo um pouco mais dessa história. Mas o que eu achei interessante é que, assim, os valdenses, parece que eles eram meio que espião, assim, né? Os espiões da palavra, né? Então, eles já nasciam já com a realidade da perseguição em cima deles. Então, a criança já era criada sabendo que ela ia morrer por causa do evangelho. Então, você pensa como que você cria uma criança assim, né? Qual o tipo de educação que você vai dar para uma criança assim? Como que você vai preparar uma pessoa para esse tipo de realidade, né? E era exatamente assim que os valdenses viviam. Então, desde criança, as crianças memorizavam textos da Bíblia, eram ensinadas a ser discretas no falar, né? Porque eles sabiam que qualquer palavra errada que eles falassem, se alguém pegasse, a pessoa morria, qualquer detalhezinho, né? Aquele filme do Bastardos Inglórios tem um exemplo disso, né? Que o cara vai fazer um 3 com a mão, ele faz o 3 diferente e o alemão percebe e o cara mata ele ali, né? Então eu imagino que os valdenses fosse a mesma coisa. De repente eles tinham algum sotaque, alguma coisa que pudesse denunciar eles da região de onde eles eram. Então eles tinham que disfarçar isso, aprender a se misturar, se esconder. E eles viviam numa comunidade onde um ajudava o outro, então uns plantavam, outros aprendiam o ofício e todo mundo se ajudava a se manter, né? E outra coisa que eu achei muito interessante é que eles não eram reclusos, né? Eles não eram eremitas. Então eles valorizavam muito essa questão do conhecimento da época, né, que eles tinham. Então eles mandavam jovens, né? Vou até dizer aqui jovens espiões, né? Para as universidades, mandavam para estudar fora. E esses jovens adquiriam conhecimento e voltavam depois para lá para difundir esse conhecimento. Mas enquanto eles estavam nas universidades, eles levavam exemplares da Bíblia escondido, né, na roupa, pedaços da Bíblia escondidos nas roupas, costurados para ninguém ver, para ninguém adquirir. E lá eles faziam um trabalho de secreto mesmo, espionagem mesmo, para tentar converter mais pessoas. Converter não, né? Mas pregar a palavra de Deus e levar a verdade para as mais pessoas. Num mundo dominado pela Igreja Católica, né? E eles tentando fazer um trabalho de formiguinha de levar a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira mensagem, né? E da mesma forma, eles mandavam muitos missionários. Então, os valdenses não era aquele povo, a verdade é nossa e nós vamos ficar aqui e vai ficar só pra gente. Não, o negócio deles era pregar e espalhar a mensagem. Então mandavam missionários, mandavam pessoas. E como que o missionário ia? O cara ia disfarçado de um mercador, de um vendedor, de um, sei lá, outras profissões aí, né, como o Breno comentou. E o cara ia e chegava lá na outra cidade, se estabelecia, começava a fazer um serviço, e gradativamente ele ia encontrando abertura, ele ia encontrando alguém que ele via que seria receptivo à mensagem, e começava a pregar a palavra para aquela pessoa. Então você vê como eles nunca iam conseguir atingir a missão deles, né? Que, digamos assim, derrubar Roma, né? De dentro para fora, né? Uma pessoa de cada vez. É um trabalho impossível. Aquele pequeno grupo lutar contra a supremacia da Igreja Romana. Mas eles não desistiram e eles continuaram, e isso nunca abalou eles. E o que eu falei da Bíblia, isso também é um ponto que historicamente importantíssimo. A reforma protestante começou com Lutero, foi importante porque um dos principais marcos da reforma
foi a tradução da Bíblia na língua vernácula, na língua materna das pessoas que liam, a tradução da Bíblia para o alemão. Esse é um dos maiores feitos da Reforma. E os valdenses já tinham a Bíblia nessa época, em italiano, na língua deles, traduzidos por eles. E aqui o livro fala que eles tinham que traduzir isso muitas vezes escondido numa caverna, escondido não sei aonde, na luz de uma tocha, um negócio assim, porque se aquilo fosse pego, se alguém visse você traduzindo um pedaço da Bíblia, uma coisa, era fogueira, você morria. Então, nesse livro do Herói de Todas as Épocas, tem mais detalhes desses fatos, né? Que eles guardavam em jarros, colocavam esses jarros dentro de cavernas, e aí faziam como se fosse um rodízio de turnos, e aí, enquanto um ficava lá copiando, o outro ficava na porta da caverna com a tocha de vigia. Eles tinham toda uma tática para poder fazer essas traduções da Bíblia e poder difundir isso. Eles viviam pela fé, né? Porque a vida deles era o evangelho, basicamente. Isso dá para entender o porquê do tamanho ódio que Roma tinha contra eles, né? Imagina, a Roma papal dominava praticamente, além dos seus domínios, quase o mundo inteiro, né? Tava sob sua supremacia. Eles tinham poder até lá, quase chegando na Escócia, fora da sua região. E, tipo assim, e você vê lá dentro da própria Itália, né, um grupinho de rebelde. Então isso foi o que despertou muito o ódio de Roma, né? É como se era o calcanhar deles, né? Era digamos assim, eles não fizeram o trabalho de casa, praticamente. É como se, um exemplo no caso nosso aqui de desenvolvedores, é como se a gente desenvolvesse o melhor código, a melhor sistema possível, só que ele não funciona porque a gente esqueceu de um if, else, ou de um ponto e vírgula, entendeu? Dá uma raiva, né, quando isso acontece. E é a mesma coisa, deu para entender o porquê que eles tinham esse tamanho ódio contra os valdenses, né? Porque eles não fizeram o deverzinho de casa deles, que era controlar pelo menos ali a sua própria região. E uma coisa interessante sobre os valdenses também é que a sua fé, pelo fato dessa educação, ele ter todo esse sistema, né, bem estruturado, Ellen White fala que a fé deles era uma herança, né? A sua fé religiosa era uma herança dos pais. A gente vê do propósito que eles tinham na educação realmente dos filhos, né? Dos seus descendentes. É uma coisa que hoje se perde muito, né? Hoje na nossa sociedade a gente costuma delegar aos outros, né? Mas você vê que não existe uma continuidade, uma hereditariedade na informação. Parece que as coisas se perdeu com nossos avós, ou se perdeu com os nossos pais. E isso é uma questão muito importante, porque a nossa religiosidade, a nossa fé e crença, ela começa em casa, né? Ela começa ali com o pai e a mãe ensinando, né? E essa foi um dos legados que os valdenses davam para os seus filhos, e tinha essa continuidade. Geralmente, parece que tem um estudo que geralmente um movimento como esse, ele perde a sua identidade a partir do momento que os que fundaram e os que conviveram com os que fundaram morrem. Então, geralmente dura uns 100, 200 anos. O movimento dos valdenses durou 1000 anos. É aquela E parada, isso tem um né? motivo legal, né? Conheceis a verdade vos libertará. Eu fico pensando assim, os caras já tinham sumido com a Bíblia, os caras já tinham botado todo mundo na fogueira, mas sempre ficava um ponto ali, numa chama que não se apagava. E essa chama que não se apaga, ela se alastra de uma forma tão violenta a partir do momento que uma pessoa tem contato com realmente a palavra de Deus. Você começa a perceber que a palavra de Deus é literalmente viva, porque não tem como você ter um contato com ela e não haver uma mudança em você. Seja uma mudança pro ódio, porque você já está carregando um monte de coisas ali e muito conteúdo que às vezes você não quer abrir mão por causa do seu eu, ou o reconhecimento de que realmente você é uma pessoa, um ser humano, onde que Deus criou você, não era para você ser assim, mas Ele está te dando todas as formas para você restaurar, está te dando todo um mapa, está te dando todo o enredo do que vai acontecer no mundo, tá aqui, ó. Tô botando o Espírito Santo para falar com você, para tocar no seu coração, para mexer com você, para te incomodar, para você perceber assim, cara, tem alguma coisa errada. Nos dias de hoje está acontecendo alguma coisa que tá diferente, já ouvi falar sobre isso,
E onde que está isso? E os valdenses carregavam isso e entregavam para as pessoas, e as pessoas convertiam, porque se eu fico pensando assim, cara, se fosse uma coisa que, é só uma galera que é contra a gente lá, mas um grupo de revolucionários, por assim se dizer, que é contra a gente, mas uma hora não vai morrer, esse povo aí não vai aguentar. Mas não, era uma coisa que realmente trazia preocupação, porque o papado sabia o que eles estavam escondendo, a importância do que eles estavam escondendo ali. Então é aquela situação que, se eu não conseguir acabar com tudo aqui, já era. Qualquer chamazinha que aparecer, qualquer pingo de água vai transbordar, vai desfazer tudo o que a gente fez aqui. Então a ameaça não era só assim, de possível acontecer, não. A ameaça era real e ia acontecer. Agora era só questão de tempo. Porque não tinha, eles já tinham, assim, pelo que a gente já viu, né? Eles já tinham tentado sacrificar a galera, não dava. Já tinha tentado as mais atrozes torturas, não funcionava. A gente vai ver aqui que os valdenses também sofreram muito e não funcionou também. E as coisas iam a ponto, assim, eu li uma parte que, se os caras não tinham Bíblia, eles tinham decorado. Quase todos os valdenses tinham os evangelhos decorados, de mente, assim, pronto, assim, quero falar com você, não, tá aqui, ó. E eu fico pensando assim, pra eles isso, cara, isso pra mim, eu sabendo poucos versos ali, já me mantém minha fé de pé de uma forma tão grande. Imagina você ter ali tudo na mente a respeito do que vai acontecer. Cara, é simples, vai acontecer isso e isso, a gente vai sofrer por tanto tempo. Isso trazer a consciência, né, do tempo que eles tinham, a limitação do tempo, a necessidade de que a profecia se cumprisse sobre eles, né, que eu acho que é uma coisa que a gente deve ter pra gente também aqui. A profecia vai se cumprir. A questão é, eu vou estar em que parte dela que eu vou estar atuando. E isso é uma coisa que a gente tem uma escolha que Deus imputou na gente, né, o livre-arbítrio de fazer parte, ativa e inativa, pro bem ou pro mal. A escolha ficou ao nosso critério. É lógico que ele está preparando a gente, a necessidade do que a gente realmente precisa é que dê tudo do melhor possível. Mas eu fico pensando assim, ó, o que isso me trouxe assim dos valdenses para minha vida atual, em que momento da profecia eu estou querendo ser ativo e ser agente, né, de transformação em meio a isso, o tanto que eu preciso sacrificar. Os valdenses tinham um voto, por exemplo, de pobreza, como foi comentado aqui, né? Os caras não tinham esse esquema de eu quero muito, quero mostrar poder, por assim se dizer, pelo que eu tenho. E o que eu tenho aqui eu dou para vocês, dou de graça, que se multiplique. Então eu preciso muito ainda aprender com eles. E com a galera aqui também, que eu já tô aprendendo bastante. Saiu a vida aí. Um ponto que o Breno trouxe e você consegue ver a implicância que isso gera foi, o Breno trouxe que o Papa assumiu o papel de Deus aqui, de intercessor na Terra. Ele usou esse papel mais específico, o Papa Alexandre III, para dar um passe livre para qualquer um quando ele convocou uma guerra contra os valdenses, de tanto que esse movimento que o Flávio comentou incomodava o poder de Roma. Ou seja, o padre falou, o Papa, vocês podem matar, saquear, torturar, fazer qualquer coisa que vocês já estão com os pecados perdoados, porque essa é uma guerra santa. Aí eu penso, como que uma pessoa em sã consciência pode roubar, matar, torturar e achar que tá tudo certo? Isso aí aconteceu, na verdade tiveram várias cruzadas, entre aspas, né, contra os valdenses. Sim. Mas a pior acho que foi ali no volta do ano 1650, se eu não me engano, que foi feito vários editos, né, como você falou aí, autorizando a matança. Era e tal. A bula, né, que eu acho que eles davam o nome. Né? E quem encabeçou essa guerra foi o Duque de Saboia. E aí, nesse livro, Heróis de Todas as Épocas, realmente recomendo que vocês leiam, que tem muitos detalhes interessantes
detalha mais um pouco de como que foram essas guerras. Então, os valdenses, vocês pensam, né? É um povo que vive 1000 anos naquela região. Então, eles conhecem cada caverna, cada estrada, cada montanha, cada curva de rio que tem. Eles conhecem muito da sua região, né? E a região onde eles ficam ali é na divisa da França com a Itália. Então, o Duque de Saboia, ele era francês, ele veio pelo lado italiano lado francês dos Alpes. E aí, o que os valdenses fizeram, né? Eles não eram soldados, eles não eram guerreiros, né? Eles eram camponeses, eles tinham essas profissões, como a gente já comentou, né? Então, eles não tinham forças para lutar contra essas tropas, né? Então, a única alternativa era a fuga. Então, eles fugiam, queimavam o que conseguiam e faziam barricadas ao longo do caminho, né? Então, muitas montanhas, a única passagem de um vale para o outro são pequenas encostas estreitas, né? Você não consegue passar ali mais que 2 cavalos, um do lado do outro. Então eles barricavam os acessos a esses vales com pedras, com paus e o que eles tivessem, e assim eles foram se retraindo para os vales mais interiores e menos acessíveis. Nesse processo, teve um massacre numa noite só, na noite de Páscoa, não lembro do ano agora que foi, que morreram 6.000 pessoas massacradas pelas tropas de Saboia. Então nesse processo teve muitos massacres. Não eram lutas, né? Era só... Eram massacres, porque eram pessoas indefesas nas suas casas, de boas, e de repente chegava um exército, tacava fogo em tudo e matava todo mundo. Ou morria nas cavernas, né? Isso que eu ia falar. Muitos relatos também de valdenses, pessoas escondidas nas cavernas, e as tropas chegavam e fechavam a caverna e tacavam fogo na entrada da caverna, e assim consumia, né, todo o oxigênio dentro da caverna, enchia de fumaça, então as pessoas também acabavam morrendo asfixiadas ali dentro da caverna, e as que tentavam sair morriam pela espada, né? Então, situações muito dramáticas. Eu lembro agora de uma outra história que conta esse livro, de alguns valdenses se esconderam dentro de um poço, e aí as tropas vieram e soterraram o poço com pedras. Então, era coisas assim inimagináveis, né? A crueldade humana nesses períodos, né? E teve algumas lutas organizadas de resistência, né? Não lembro agora exatamente o nome dos líderes, mas tiveram, se não me engano, 3 momentos, lutas organizadas contra as tropas invasoras. Mas, como eu falei, eles não eram tropas treinadas, então as lutas eram mais ou menos assim: as tropas vão passar por esse ponto aqui da montanha, então aqui a gente vai fazer uma emboscada. Então eles se escondiam, preparavam pedras e coisas, e rolavam aquelas pedras e derrubavam os soldados nos espinhadeiros, coisas assim, né? Porque eles não tinham armas, eles não tinham como forjar armas, nada, né, pra lutar. Então eles tinham somente as suas ferramentas de camponeses, né, pra lutar. Então teve uma certa resistência, mas não foi muito eficiente, né? Foi meio inútil, porque é difícil você lutar contra um poder mundial que tem recursos infinitos, né, quando você não tem recurso nenhum. Então, infelizmente, o povo valdense é um povo que sofreu muito a perseguição de Roma. Roma perseguiu muitos povos heréticos, conseguiu acabar com muitos, mas os valdenses, ela não conseguiu. Eles resistiram e eles viveram além do Império Romano, do domínio romano, né? Eles tiveram paz mesmo só com a Revolução Francesa, que aí derrubou o Papa e aí acabou o poder papal, e a partir dali que eles foram ter paz. Então foi muito tempo que eles passaram por esse sofrimento, por essas coisas. E só um comentário do que você falou, Jonathan, a questão dos movimentos, né, que depois de algum tempo acabam, depois que os fundadores morrem, o movimento acaba se desmontando, né? Por que os valdenses não desmontaram? Porque eles não... as crenças deles e o movimento deles não estava baseado no que Pedro Valdo falou, que eram, né, os valdenses de Pedro Valdo. Não estava baseado em Pedro Valdo, não estava baseado nos caras que Pedro Valdo converteu, que se batizaram. Estava baseado na Bíblia, e a Bíblia não muda, a Bíblia é eterna, é a palavra de Deus. Então podia morrer os fundadores, podia morrer o Pedro Valdo morreu, assim como, né, morreram. O movimento continuou inalterado e inabalado. Por quê? Porque não era baseado em pessoas e em coisas que pessoas falavam.
em tradições humanas, em superstições, assim como era a Igreja Católica, mas sim na palavra de Deus pura e real. Então, por isso que teve essa força e esse fervor através dos séculos e conseguiu sobreviver por tanto tempo. Interessante Eu vejo, assim, analisar que os eles- contrastes, né? Pedrovaldo, que era um comerciante, quando leu a Bíblia, vendeu tudo, doou tudo, né? Fez o voto de pobreza dele ali, tanto é que eles eram conhecidos como os pobres de Lyon, enquanto a igreja de Roma acumulava riqueza, né? Enquanto a igreja de Roma queimava Bíblias, os valdenses já estavam traduzindo Bíblia para ter mais acesso. Enquanto os valdenses levavam a mensagem, Roma solicitava que as pessoas tivessem permissão para poder falar, né? E obviamente eles só davam permissão para quem falasse aquilo que eles tinham em mente, aquilo que Roma defendia. E enquanto Roma estava disposta a matar pelo que acreditava, os valdenses estavam dispostos a morrer pelo que eles acreditavam, né? Então, como a gente vê que é tão mais fácil você defender o que é verdadeiro, né? Porque quando você defender o que é verdadeiro, você não precisa usar de meios escusos para poder alcançar seu objetivo, né? O termo colportores surge com os valdenses, né? Não sei quem aqui já ouviu esse termo. Então, eu vejo assim que o esforço que eles fizeram para trazer a luz da verdade, né, para as gerações futuras é impressionante. Então, realmente, eles não tinham muito tempo para poder ficar forjando armas, né, como aí a gente já ouviu aí e tal. O tesouro deles era realmente a Bíblia, né? E o que impressiona também é o desfecho, né, porque eles se mantiveram ativos e fiéis, vamos dizer assim, até a hora que a Reforma Protestante aconteceu, né? Depois disso aí teve uma certa decadência, assim pode dizer, quanto ao que eles vinham pregando, né? Isso aí também mostra que não era apenas algo que eles queriam fazer porque eles tinham vontade ou porque eles, sei lá, precisavam ser assim. O próprio regime, né, que era imposto sobre eles, deixava acesa aquela chama, né? Eu preciso lutar contra isso. Eu preciso dar um jeito de superar essa dificuldade. Então, trazendo isso para o nosso lado, a gente também recebe, né, as nossas pedrinhas aí pelo meio do caminho, né? E a gente também tem que encontrar forças em alguma maneira dessas pedras não derrubar a gente, porque se ela tá posta no nosso caminho, de alguma forma Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? Assim como foi para eles também. A gente vê que a vida deles era regida por princípios, né? Eles não tinham temor da morte mesmo, eles não se preocupavam com isso. E eles sofriam todas essas tragédias, todos esses tormentos, só para eles terem a liberdade, né? Regozijar por ter a liberdade de prestar o culto a Deus, né? A gente vê que isso daí é um exemplo. Hoje, a maioria das pessoas, assim, na sociedade, nós mesmos, a gente inicia algum comportamento sem princípio, né, ou sem alguma coisa bem estabelecida, e a gente acaba depois se desvirtuando ou cansando dessa atividade. Eu falo de forma genérica, entendeu? Mas quando você quando você estabelece alguma ação ou inicia algum comportamento na sua vida baseado num princípio, igual no princípio da busca da verdade, né? Você querer ter o conhecimento da amplitude da verdade, que é através da Bíblia, né? Você acaba agindo de forma constante, né? E consistente, igual eles estavam em frente à morte, era às vezes fácil deles conseguirem estabelecer, digamos assim, um padrão de vida tranquilo. Era só eles parar de ler a Bíblia, parar de seguir os preceitos bíblicos, falar assim, eu aceito a autoridade de Roma, e acabou, cessou a perseguição. Mas pelo fato deles ter esse princípio, ter essa vontade de buscar a verdade, você não muda mais seu comportamento, entendeu? Você não muda, você quer ter a sua vida totalmente pautada nesse princípio, que é nessa rocha eterna, né? Que é Deus, que é Jesus Cristo. Senhores, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar hoje é o que nós temos feito com a liberdade que temos. E se você acha que você faz pouco, ou que nem o Flávio, eu acho que foi o Flávio que falou que o trabalho deles, alguém falou que o trabalho deles não era
destruir Roma, mas era pregar para o máximo de pessoas possíveis. Isso é algo simples se você for ver, se você for comparar com o macro. Mas mesmo esse trabalho simples que eles fizeram foi o que chegou como semente para o John Wycliffe e depois para Lutero. Então, por menor que você ache que o seu trabalho seja, a gente nunca vai ver os frutos dele, só na volta de Jesus. É um comentário que eu queria fazer em relação a isso que você comentou aí, né, Jonathan? O gancho aí do Wycliffe e Lutero, né? Fazendo um gancho também com aquilo que a gente conversou lá no início, a respeito das verdades, né? Então, Jesus, vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? Jesus veio, trouxe para nós, né, o cristianismo, digamos assim, né? Fundou ali a base da igreja cristã, a igreja primitiva, pura, né? Seguindo aquilo que Jesus deixou. E aí surge o Império Romano, e aí o paganismo se mistura com a igreja, a partir daí a igreja vai perdendo todas as suas doutrinas, todas as suas características, a igreja cristã vai perdendo, e isso vai se diluindo com a sociedade, com o paganismo, e vai indo, e chega uma hora que não existe mais a igreja, ela não é mais, ela não consegue mais distinguir ela da sociedade, ela está totalmente misturada na sua sociedade. Mas Deus manteve o remanescente, que é a palavra-chave aqui, né, com as verdades, com aquilo que a Bíblia ensinava. Então, o remanescente, nesse período da Idade Média, houveram vários, né, mas a gente está dando um foco maior aqui nos valdenses, que é o foco que o livro dá. Então, os valdenses foram os caras que foram remanescente daquilo que Jesus deixou lá no início, aquilo que os apóstolos escreveram. Eles mantiveram acesa essa luz durante a Idade Média, e eles carregaram essa tocha. A partir do momento que começou a reforma, essa tocha foi passada para frente, né? E aí a reforma foi um fogaréu, né? Usando aqui a analogia da tocha, né? Fogaréu que incendiou o mundo. E aí, a partir da reforma, foi o processo contrário. Essas verdades que foram perdidas nesse período da Idade Média, né? A Era das Trevas, como muita gente chama, essas verdades foram sendo redescobertas através do estudo da Bíblia. Então, aquilo que Jesus deixou, que já estava revelado lá atrás, foi sendo redescoberto, e as igrejas e as pessoas, os estudiosos, foram descobrindo de novo, foram trazendo isso para dentro da igreja, trazendo isso para dentro da igreja, e a gente chega hoje, no nosso cenário atual, onde a gente tem um conhecimento e uma interpretação da Bíblia muito completa, das doutrinas do que está escrito ali, e hoje a gente tem uma condição muito boa de entender o que está escrito na Bíblia, que eles não tinham, eles tinham porções da Bíblia, eles dependiam de alguém para entender aquilo, traduzir aquilo. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que eles tinham naquela época. E outra pergunta também que é interessante a gente fazer é assim, o que aconteceu com os valdenses, né? Será que se eu for hoje lá em Turim, lá no Piemonte, eu chego lá e vai ter lá Igreja Valdense, né? Do sétimo dia, sei lá como é que é o nome da igreja valdense. Será que existe essa igreja, né? Infelizmente não existe, porque os valdenses, nesses movimentos de reforma, eles acabaram se diluindo dentro do movimento de reforma, né? Dentro daquilo que o Thiago comentou. O que mantinha, parece, né, que o que mantinha eles acesos foi esse movimento de perseguição. A partir do momento que eles entraram no momento de paz, muitos perderam essa motivação e perderam aquela chama que ardia, né? Então eles foram meio que se diluindo nos outros movimentos da reforma, e eles acabaram indo para o ramo do calvinismo, né? Calvino, que o Jonathan comentou ali também. Então hoje a gente infelizmente não temos mais valdenses, né? Aquilo que eles defendiam e pregavam, o sábado bíblico, que era uma das verdades que eles defendiam. Hoje o movimento, os herdeiros dos valdenses, digamos assim, não guardam o sábado, né? Eles, como eu disse, acabaram adotando outras doutrinas da época da reforma. Então é um final um pouco triste, mas é uma história muito boa, muito bonita, né? E um outro ponto que eu queria trazer aqui para a gente meditar, né, e refletir, é o seguinte, né? A gente viu aqui o que os caras estavam dispostos a fazer pelo evangelho, né? E como que era a mentalidade deles perante um mundo corrupto, perante uma sociedade caída, envolvida na superstição e na mentira, como que era o pensamento deles, né? Desde criança até quando eles morriam, como que eles pensavam e o que eles estavam preparados para fazer.
né? E eu penso assim, será que nós, hoje também, não deveríamos ser um pouco mais valdenses nas nossas vidas, né? Valorizar, primeiro de tudo, valorizar, né, o conhecimento que a gente tem hoje, que é uma coisa que eles não tinham, e segundo, nos preparar para fazer esse trabalho que eles faziam, né? Não estou dizendo aqui que a gente vai ser mártir, né? Que nem todo mundo vai ser mártir. Mas a gente também, assim como os valdenses, estamos inseridos numa sociedade corrompida, uma sociedade decaída, né? Uma sociedade que não existe a perseguição física, mas existe uma perseguição moral e intelectual da Bíblia e da verdade. Nós estamos preparados para comprar essa briga? Para levar essa luta adiante? Será que a gente está preparado para ser o remanescente do nosso tempo, assim como os valdenses foram remanescentes do tempo deles? Será que a gente sabe quais são as verdades que a gente tem que defender e a gente está disposto a defender elas, se preciso, com a nossa própria vida? Fica aí a reflexão para a gente, né? E também, o último ponto, o Jonathan falou que a lição da semana, a conversa da semana passada tinha sido só treta, né? A dessa semana também é só treta, viu, Jonathan? Não tem nada de coisa tranquila, não. Mas tem um ponto de luz aí. Para você que tá achando que esse livro é pesado, que não é necessário você ler sobre torturas e mortes e tal, relembrando que essa guerra, esse grande conflito não acabou. Ou seja, nós estamos estudando algo que a gente faz parte. Por que é bom você aprender tudo isso? Para você saber como os de Deus lá atrás venceram, para que você também vença. E se você quiser saber mais sobre essa guerra e quem foi Lutero e Wycliffe, não perca os próximos episódios. Ora pra gente. Querido Senhor, muito obrigado, porque apesar de tudo que tem acontecido no decorrer da história, apesar dos esforços de um inimigo em derrubar a tua palavra, em acabar com o teu povo, tu tem mantido sempre um povo remanescente, sempre alguém com a tua verdade, com a tocha acesa da verdade, através das eras, que tem levado e carregado aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de acordo com a tua palavra. Muito obrigado por termos hoje esses belos testemunhos desses povos que vieram antes de nós, que mantiveram a tua verdade viva, e pedimos que agora que o Senhor também nos capacite para termos também esse mesmo tipo de atitude, esse mesmo tipo de comprometimento com a tua palavra e com a verdade, Senhor. Que tu possa nos iluminar para que possamos fazer a tua obra da melhor forma possível, até a tua volta. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.